A Prefeitura de Itaú de Minas, por meio do setor de meio ambiente, da Vigilância Epidemiológica e da Secretaria de Serviços Urbanos, realizará neste sábado, dia 30 de maio, uma importante ação de prevenção e combate a animais peçonhentos no município. A iniciativa tem como objetivo orientar a população sobre os cuidados necessários para evitar o aparecimento de escorpiões, cobras, aranhas e outros animais que podem representar riscos à saúde, além de promover ações de limpeza e conscientização em diversos pontos da cidade. A reportagem do BNN conversou com Paulo Eduardo, chefe do setor de meio ambiente, e com a Valéria, representante da Vigilância Epidemiológica, que explicaram como a mobilização será realizada em Itaú de Minas. Uma ação de combate aos animais peçonhentos vai acontecer a partir de um trabalho conjunto entre os setores municipais para garantir mais segurança e qualidade de vida à população de Itaú de Minas. Na manhã desta quinta-feira, nossa reportagem procurou o chefe do setor de meio ambiente, Paulo Eduardo, e também a Valéria, da Vigilância Epidemiológica, que falaram como essa campanha deve acontecer. Bom dia, JB, bom dia aos ouvintes e telespectadores, da Rádio Boa Nova. Justamente, nós somos procurados por alguns moradores, propriamente ditos, do bairro Liberdade, aqui em Itaú de Minas, nessa semana, a respeito do aparecimento de animais peçonhentos, escorpião, cobra e tudo mais. E aí o pessoal relatou, alguns moradores relatou para a gente a questão desses aparecimentos, e eu procurei o setor de epidemiologia, na pessoa da Valéria, que é responsável pelo setor, e também o setor responsável, pelo controle e mitigação desses insetos, desses animais. E para minha surpresa, a Valéria informou que existia já algumas notificações de forma generalizada no município, ou seja, não só no bairro Liberdade, outros bairros também do município também, os moradores notificaram para o setor o aparecimento desses animais. Então, diante disso, ontem nós traçamos uma estratégia, reunimos aqui no setor de epidemiologia, Secretaria de Saúde, Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, e traçamos uma estratégia primordial, uma coisa assim, para ser um primeiro tiro, uma coisa para ser mais de forma imediata, a gente fazer um mutirão de retiradas de entulho, principalmente das residências, que é o local onde o pessoal da epidemiologia tem maior dificuldade de acessar, Então foi traçado junto à administração municipal que vai ser dada uma atenção específica aos terrenos da prefeitura, nos terrenos públicos, no que diz respeito à limpeza e retiradas de entulho, e também a gente solicita que os moradores façam a retirada desses materiais dentro das suas residências, põe na porta de casa, que a gente vai passar, mas vai passar para fazer a retirada. Mas é importante destacar nesse sentido que isso vai ser feito de forma sistemática. Então, um exemplo, no primeiro momento, nós vamos estar fazendo nesse sábado agora, a retirada dos materiais no bairro Liberdade, certo? Então, no sábado, fica o recado para os moradores aí desse bairro, que qualquer tipo de entulho que tiver nos quintais, pode colocar na frente das casas, que vai estar passando uma retroescavadeira, o caminhão da prefeitura para fazer retirada desse material. Que a gente sabe que esse material, a Valéria vai poder falar com maior propriedade, é um material que pode ocorrer o acúmulo desse material, pode ser decorrência dos animais se esconderem ali, e ficar por ali. Então, isso é uma ação imediata que pode ajudar. Então, para frisar bem, neste sábado, o bairro Liberdade vai ser o bairro onde vai ser feito esse mutirão. E posteriormente, nós contamos com o apoio aqui da rádio, para a gente poder divulgar o cronograma dos outros bairros onde a gente vai estar fazendo essa ação também, para a gente poder fechar a cidade como um todo. No primeiro momento seria isso. Já estamos também fazendo juntamente com a administração, vendo a questão da detetização da parte subterrânea, de esgoto da prefeitura, os bueiros e tudo mais. Então, só que esse é um prazo que às vezes demora um pouco mais, que vai ter que fazer uma licitação e tudo mais, mas já estamos também atuando nessa situação para a gente poder tentar diminuir a decorrência desses animais, desses insetos, nesse momento. Então, vamos conversar também com a Valéria, da epidemiologia. Valéria, a gente já teve algum caso de pessoas que foram picadas por algum animal peçonhento na cidade? Sim, a gente está com alguns casos, principalmente de escorpião, Então, até eu gostaria de aproveitar a oportunidade para passar o fluxo, Então, quando é encontrado algum escorpião, se não mordeu, tem que vir aqui na vigilância, no setor de vigilância em saúde, na recepção, preencher um formulário
e a equipe da vigilância ambiental, né, que são os agentes, vão nas residências, né? Então lá eles fazem uma varredura para ver de onde, né, pode estar surgindo esse aparecimento de escorpiões. Porque onde tem um pode ter mais, é isso? Isso. Principalmente também baratas, né? Então onde tem barata, pode ser que ali o escorpião vai aparecer. Isso mesmo se não aconteceu o acidente, a pessoa deve vir aqui? Isso. Mesmo se não tiver o acidente, tem que vir aqui, preencher o formulário e a equipe vai estar se deslocando até a residência. Quando tiver algum acidente, né, tem que procurar o pronto atendimento de imediato, né? Imediato já tem que procurar o atendimento. Além de escorpião, a gente tem mais algum caso de outro animal? Aranha, né? Aranha também tem aparecido bastante. Então eu acredito que seja em decorrência desses. A gente percorreu ontem alguns bairros e a gente percebeu que tem muito entulho, né? Principalmente em terrenos e até na porta das residências. Então a gente vai estar fazendo essa retirada, né? E o principal também que é dentro das residências, né? Algumas não, mas a maioria das residências que a gente vai atender notificação de escorpião tem entulho, tem tijolos, resto de material de construção. Então eles gostam de lugares úmidos, né? Então agora, né, no inverno a tendência é diminuir um pouco, mas assim a gente tem percebido que não está diminuindo, né? Está aparecendo bastante. Valéria, falando em inverno, a gente tem casos de dengue em pleno inverno aqui na cidade. Como é que está o controle? Na última semana, né, teve o aparecimento aumentou, né, o número de notificações para surpresa, né, daqui da vigilância. Até foi um assunto que entrou também, porque vai ajudar, essa estratégia que a gente vai fazer, vai ajudar também no combate à dengue, né? Então é uma estratégia muito boa que vai alcançar tanto os animais peçonhentos quanto a dengue. Vamos estar matando dois coelhos com uma paulada só, então, né? Isso. E essa participação da epidemiologia junto com o meio ambiente, nessa estratégia, o que diretamente a epidemiologia recomenda para a população? Os entulhos, né? Os ralos, né? Tem que colocar o protetor de ralo, né? A gente tem orientado bastante a população, principalmente nas residências. A maioria não tem, né, o protetor de ralo, porque muitos vêm do esgoto, né? E os entulhos mesmo no quintal, ou até mesmo dentro da residência, a gente tem encontrado bastante coisa assim entulhada. João Batista, só aproveitando também, existe uma válvula de contenção que geralmente é instalada no passeio, né? Essa válvula, ela tem um sistema que ela abre quando aciona-se o esgoto da casa, né? Uma descarga, alguma coisa do tipo. Então a água passa e quando ela termina de passar, o fluxo de água termina de passar, ela fecha. Então ela é a ligação direta da residência com o esgoto da rua, né? Com a rede de esgoto da rua. E essa válvula impede que animais, principalmente escorpião, qualquer animal barata e tudo mais que esteja lá, retorne para casa. Uma outra dica, igual a Valéria mesmo disse, que o alimento preferido do escorpião na natureza são as baratas. Então uma outra ação é isso: você controlar a população de baratas dentro da sua casa, você consegue potencialmente diminuir o risco de escorpião também. Porque se não tem o alimento dele lá, ele tende a não ir. E concomitantemente também todas essas ações que ela disse, né? A gente evitar de entulhos dentro da residência. A gente citou o bairro Liberdade, onde a gente vai iniciar agora nesse trabalho de mutirão. O bairro Liberdade tem um agravante, que ele fica nos extremos da cidade, né? Então as partes do fundo da rua Álvaro Andrade, por exemplo, desse bairro, é praticamente uma zona rural. Então, onde potencializa, né, o aparecimento desse tipo de animais. Então o cuidado tem que ser redobrado nessas residências, né? Não só o bairro Liberdade, como os outros bairros também que estão nos extremos da cidade. Então o aparecimento de cobras, de escorpião, deve ser recorrente, mas a gente precisa ter essas ações mitigadoras, tanto o poder público quanto a população, para que a gente diminua o risco do aparecimento desses animais. Até porque esses bairros novos também têm mais construção, isso também acaba contribuindo para a proliferação, né? Justamente, diante disso também, que ontem esteve com a gente aqui a Secretaria de Obras nessa reunião, né, e a pessoas dos fiscais de posturas e meio ambiente,
Eles vão estar intensificando as fiscalizações nesses bairros, né? Justamente notificando os terrenos particulares que estejam sujos. Como eu disse, os públicos, a prefeitura já está fazendo o levantamento para a gente já iniciar a limpeza e retirada desses possíveis materiais que estejam lá, mas vai ser feita uma notificação, mas não é no intuito de multar não, viu, João Batista? O intuito é justamente de identificar para os proprietários, que muitos proprietários moram fora do município, indicar para eles o seguinte, ó, o seu lote está aqui, ele está sujo, então a notificação é no sentido de recomendação para que seja feita essa limpeza, para evitar esse acúmulo, né? E que esses animais não se apoderem ali. E principalmente também as construções, né? Porque a gente sabe das responsabilidades que tem numa construção. O Código Civil prevê várias situações desse tipo. Então, a pessoa que está fazendo a construção e tudo mais, ela acumulando o material ali, a gente sabe que às vezes um tijolo ali é temporário, a pessoa precisa, é totalmente compreensível. Mas tem pessoas que às vezes utiliza, faz uma demolição, alguma coisa, e joga o entulho na rua lá, sem ter esse parecer junto com o prefeito, essa parceria com a prefeitura de informar ou indicar alguma coisa. Vale ressaltar também que muitas pessoas nos procuram que têm muita dificuldade de conseguir caçamba. O sistema de caçamba na prefeitura hoje é gratuito e a demanda é muito grande, então a prefeitura realmente não consegue atender todo mundo que necessita, mas não é um merchan nem nada, mas num sentido mais prioritário, nós temos o Gleimar Calisto, que faz o serviço particular de caçamba. Então a pessoa que de repente necessita de uma maneira mais emergencial do serviço de caçamba, se ela não puder aguardar, esperar para poder receber a caçamba gratuita, ele pode estar entrando em contato com o Gleimar, né, para poder fazer esse serviço particular, uma vez que ele tem essa necessidade mais rápida. A gente diz isso porque nós temos responsabilidades também no que diz respeito à construção e tudo mais, né, João Batista? Então a pessoa, para contribuir com a gente nesse sentido, a gente viver em sociedade de uma maneira melhor, a gente precisa cada um cumprir com a sua responsabilidade, tanto o poder público quanto a população. Tem algum telefone para a gente divulgar, Valéria? Alguém, alguma dúvida, entrar em contato? Tem, é o 35 984 65 7955.